noite a todos os amigos e amigas do Centro Espírita Augusto Silva. Nos sintamos nesse momento, naquela ambiência de paz, de gratidão, de muito acolhimento que sentimos ali na casa de Dr. Augusto Silva. Mas nesse momento em que não podemos estar de forma presencial, todos unidos fisicamente, unamos os nossos corações para receber nesse momento a visita da espiritualidade em sua casa, o abraço carinhoso dos benfeitores que estão a socorrer e amparar todo aquele que pede, que busca e que bate. Então, que seja nesse momento minutos de muita paz, de muita luz em torno da palavra do Evangelho. Sempre às quartas-feiras temos seguido aqui a carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos refletir no capítulo 149 do livro Pão Nosso, que chama Crer em Vão. A carta de Paulo aos Coríntios, ela diz assim: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Senão, é que crestes em vão. É um versículo mais complicado, assim, não é um versículo muito conhecido e muito direto, mas ele está falando para a comunidade de Corinto, uma comunidade muito querida, muito companheira, que Paulo de Tarso trabalhou muito, era uma igreja muito importante. E ele está querendo nos dizer o que o Emmanuel vai falar, e aí eu fiz um resuminho aqui, às vezes faz um barulhinho de papel, mas é porque eu gosto muito do papel, de escrever, de tentar entender e raciocinar. Paulo de Tarso está falando que nós seremos salvos se a gente retivesse o Evangelho. E o que é esse retiver? Que a gente pode achar que é colocar debaixo do braço a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, e achar que dessa forma eu estou retendo. É a gente achar que está na estante de livro e que eu estou retendo o Evangelho. E aí ele vem falar que nós seremos salvos, né? Essa questão da salvação acompanha todos, né? Todos nós queremos uma felicidade, todos nós queremos alcançar um momento de paz, de tranquilidade, mas a gente não entende muito bem que esse caminho da salvação passa por nós, passa pelo Evangelho dentro de nós. Senão, Paulo diz, nós vamos estar crendo em vão. Já pensou tudo que a gente acredita, tudo que a gente buscou e achou que a gente ia ter essa recompensa em vão. A nossa crença em vão. Então, por isso que é o capítulo 149, Crer em Vão. Então, é sempre bom, depois que vocês escutarem a palestra, vão lá no livro, se vocês tiverem, se não tem sempre na internet, e leiam de novo, né? Porque é o entendimento que eu tive, que eu passei. Às vezes a gente gosta mais de uma frase, de um parágrafo, outra pessoa que lê vai falar, nossa, mas esse parágrafo aqui é melhor. Então, é a minha opinião, né? O meu convite ao estudo, mas ele vai ser mais amplo e melhor se vocês também lerem depois. O Emmanuel fala muito dos exemplos da natureza, né? Ele está sempre recorrendo aos exemplos palpáveis da natureza. E ele vem falar da frutescência, que é a época do fruto. E aí ele diz que muitos de nós seremos como as flores que não atingirão na estação adequada à iluminação de si mesma, depois de um longo período de uma luta terrestre. Então, quanto é ruim a gente ter que refazer um trabalho? Aí são os meus exemplos, Ana Carolina. A gente faz aquele documento no Word e não salva. Tá tudo prontinho no Excel e não salva. Aí você fala, nossa, vou ter que fazer tudo de novo. É um trabalho corriqueiro, um exemplo do meu trabalho, né? Vocês podem adaptar aí com o trabalho de vocês. O Emmanuel traz a questão da frutescência, porque a gente está num longo período e a gente sabe que é muito valioso o momento aqui da Terra. É uma oportunidade abençoada, uma oportunidade única que nós lutamos para estar aqui. A gente fica esse longo período imaginando que estamos crendo, que estamos fazendo certo, e de repente, cadê os frutos? E reconhece-se a árvore
Pelos frutos, Jesus disse. Só que a gente não vai atingir na estação adequada, porque todos nós somos seres perfectíveis. Nenhum ser vai ficar desgraçado, fora da criação. A ovelha perdida, a ovelha desgarrada está aí como símbolo, o filho pródigo, para nos mostrar que todos os seres estão ali envolvidos no amor e na misericórdia de Deus. Mas às vezes a gente não vai encontrar naquele momento. Vai ter que às vezes vir mais lutas, adubos, algumas formas ali de chacoalhar aquela terra ali, arar mais ali para dar o fruto. E a gente não quer, a gente quer a iluminação de nós mesmos, a gente quer a nossa melhoria. E o Emmanuel fala que a gente está aqui nos serviços de crença. Então, todos nós estamos aqui nos serviços da nossa crença. A doutrina espírita é uma doutrina que preza muito pela caridade material, preza muito pelo estudo minucioso do Evangelho, pelo trabalho com as crianças, com os jovens, com os desfavorecidos do cuidado material, né? Pelo atendimento de farmácia, pela campanha do quilo. É a forma da gente trabalhar, movimentar aí os serviços da crença. E cada religião tem a sua, e todas são importantes. A gente não pode condenar, criticar e nem achar que a nossa é melhor ou pior. Mas, às vezes, a gente tem crido em vão nos trilhos da vida. O Emmanuel diz que o Evangelho é um campo extenso, é um lugar para todos e tem serviços diversos. Então, por isso que é importante, quanto mais tipos de religião, tipos de trabalhos, isso é importante, porque cada um se adequa, cada um se adapta naquele tipo. Uns gostam mais de estudar, outros não gostam, vão entrar no Espiritismo e falar, nossa, mas ficar miudinho, um versículo, um mês inteiro, nossa, isso não é para mim, não gosta. E tem pessoas que amam, ainda bem, que tem muita gente que gosta. Então, o Evangelho de Jesus é isso, é esse campo extenso, é o lugar para todos, tem serviços diversos, mas a gente se perde em alguns equívocos, que segundo Emmanuel, estão aqui no capítulo 149, a gente fica perdendo na estatística de quantas pessoas são espíritas, quantas pessoas estão no meu estudo, a sala está cheia, ninguém. Agora, mais ainda, quem curtiu, quem compartilhou, quem comentou. A gente não passa da letra, a gente se apega ali naquela letra e não amplia a visão, que é isso que é uma das formas importantes que o estudo minucioso do Evangelho faz, as palestras, os estudos, é entender aquela letra, o momento que ela foi falada, o que as pessoas entendiam daquela época, o que aquilo significava, não é? Eu vou falar de vibe, nós estamos nessa vibe, Você tem que entender o que é a vibe hoje. Se você for falar de vibe lá no tempo de Jesus, vai ficar todo mundo olhando para você com cara de paisagem, não vai entender. Então, a gente tem que ir lá no tempo de Jesus e falar, nossa, naquela época era isso que se falava. Então, aí, só que a gente pega e se apega à letra, se apega a números, se apega a sistemas teológicos improvisados. A gente não estuda e a gente improvisa. A gente acha que a gente entende, tem muita gente muito mais capacitada. O Emmanuel, que a gente estuda muito, ele já fazia o estudo minucioso do Evangelho lá no livro Renúncia, quando ele era o padre Damiano, se não me engano. Ele já fazia o estudo do Evangelho minucioso lá, em 1400, 1500, que é mais ou menos se passa o Renúncia. Então ele tem essa autoridade para em 2020, A gente está sempre... É lógico que esses livros foram psicografados em 1940, 50, 60, 1970. Mas ele já tinha aí séculos aí de trabalho nesse estudo do Evangelho. Então a gente tem pessoas, espíritos que já estão mais à frente. E eles vêm justamente para isso, para nos ajudar. E aí nós conseguimos ajudar outros e aprendemos. Então sempre a gente tem alguém para ensinar e sempre a gente tem alguém, algo para aprender com qualquer pessoa, e mesmo com essa pessoa em várias situações. E fora que a gente tem que conviver com muitas pessoas, olha que bom. Olha o quanto de conhecimento a gente passa e a gente aprende. Mas se a gente se fecha no meu sistema teológico, do jeito que eu quero, a minha crença não passa além da letra, a minha crença se preocupa com números, e ficar na localização histórica de Jesus, a gente não está retendo em nós o Evangelho com vistas à aplicação, a me tornar o quê? Uma pessoa melhor.
Se o Evangelho, se o Espiritismo não me torna uma pessoa melhor, por mais que eu não vou ser um espírito de luz, porque eu tenho muito erro para trás, mas pelo menos eu já melhorei do que eu estava antes de conhecer e estudar o Evangelho. Então, o Emmanuel vem falar nessa lição, desdobra o seu olhar, desdobra, grava o Evangelho na própria existência. Grava o Evangelho na própria existência. Isso que me chamou atenção nessa passagem. E ele diz, sejamos uma página viva do livro que Jesus está escrevendo. Mas ele põe uma observação. Com o material evolutivo da Terra. Não adianta eu falar, mas seria tão bom se eu estivesse lá em Júpiter, em Saturno, lá é tudo mais evoluído. Esquece. Nós vamos evoluir com o material evolutivo da Terra, com as infinitas disciplinas que tem aqui. Aí a gente matricula nessa disciplina, se torna esse aluno que não perde o horário da aula, presta atenção no professor e entrega um bom trabalho, que é gravar o Evangelho na própria existência. Então, isso, eu já resumi o capítulo 149. Eu quis, assim, refletir nele primeiro, e aí no que eu fui lendo, aí eu lembrei. Quando fala em Terra, quando fala no planeta Terra, quando fala a importância que nós estamos aqui, quer dizer, nós vamos ser páginas de um livro, página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. Eu lembro muito do livro Roteiro. Eu gosto muito dos capítulos que se referem ao planeta Terra. E quando o Emmanuel fala nos equívocos que a gente se perde na nossa crença, tá tão simples, tá tão ali. Olha, você é uma pessoa melhor depois que você é espírita? Você é uma pessoa melhor depois que você estuda o Evangelho de Jesus? Nas mínimas coisas, no seu dia a dia, com seus familiares, no seu trabalho? Se não é, não adianta você saber toda a localização histórica de Jesus, né? Você está com muitas pessoas frequentando os seus estudos, ou você está num grupo, né, preocupado com números, a gente vai estar aqui com os equívocos. E pensa, crer em vão nos trilhos da vida. Ninguém quer. Todos nós queremos, né? Melhorar, chegar no plano espiritual, onde a gente faz esse balanço daquilo que você já avançou, ainda falta muito, mas opa, valeu, foi bom, porque lá na Terra eu avancei nisso, eu retifiquei isso, eu reparei isso, eu refiz isso. Ufa, não foi como eu queria, mas foi muito bom. E agora vamos ficar, né, esse tempo no plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Deixa eu refazer, recalcular quando que eu vou reencarnar, e por aí vai. A gente não tem que ter essa aflição, essa ansiedade, mas é mais ou menos assim, a gente fica ali como espírito errante. Aí, quando eu fiquei lendo, eu lembrei da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Kardec diz que o Evangelho poderia estar dividido em 5 partes, que ele diz, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que geraram os dogmas, e a 5ª parte, o ensino moral. Aí o que o Kardec diz? Todo mundo brigou por conta dessas 4. Ah, Jesus foi homem, Jesus reencarnou, era moreno, não, era judeu. Ah, é milagre, é predições, o mundo vai acabar. As palavras que geraram dogmas. Aí dividiu na igreja A, B, C, D, E. Cruzadas, Inquisição, guerras, né? Todas as guerras, até na Inglaterra, né, no exército irlandês, os armênios, massacres, a gente for ver a história, aí é muito, né, o que se matou, o que se condenou em nome do Cristo. Por quê? Porque nós ficamos nas 4, brigando, discutindo, nas controvérsias, se Jesus foi, se não foi, se é milagre ou não, se é dogma ou não. E cadê o ensino moral? Aí Kardec fala, o ensino moral é onde todos têm que se unir. E a gente esqueceu do ensino moral. Aí ele diz que a maioria se agarrou a essa parte mística do que a parte moral. Porque é essa parte moral que vai me fazer mudar. E aí, Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo, é o roteiro seguro. Se a gente pegar essa parte moral, que independe de crença, ele diz assim, qualquer que seja a sua crença, então o Evangelho segundo o Espiritismo,
o católico, o evangélico, o ateu, todos podem ler. Porque ele quer que esse evangelho, o que Kardec pensa? Ele coloca aqui o objetivo dessa obra. É como se ele estivesse fazendo assim, o objetivo do evangelho na sua vida. Então, se vocês ainda não tiveram oportunidade de ler a introdução, leiam ou releiam, porque Kardec vai fazendo esse raciocínio. Ele diz assim, que o evangelho é o roteiro infalível para a felicidade vindoura. É o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. O evangelho traz regras de proceder que abrange tudo. Tudo na minha vida eu vou buscar o evangelho, ele vai falar. Se é certo, se é errado, se eu deveria estar indo por esse caminho ou não. Todas as nossas relações, tanto comigo mesmo, quanto da vida pública, o evangelho, ele vai conseguir te nortear. Se eu sigo por ele, a felicidade chega até mim. A felicidade vindoura. Só que a gente admira o evangelho, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, mas Kardec diz assim, muitos se pronunciam por fé, confiado no que ouviu, porque eu fiz o catecismo, que eu fui na evangelização espírita, eu leio porque eu tenho medo de ir para o inferno, tenho medo de ir para o umbral. Muitos ficam só assim, vou ler por desencargo. Alguns, esses estudam, pegam as máximas, fazem esse estudo minucioso do evangelho, conseguem entender e aclarar, e isso o Espiritismo, Kardec diz, é a chave. A chave para compreender o Evangelho está no Espiritismo, porque o Espiritismo revela leis que existem desde de que o mundo é mundo. Não é porque o Espiritismo é do Espírita, não, porque o Espiritismo revela leis que estão desde os tempos imemoriais. Mas poucos são aqueles que compreendem e deduz as consequências e pratica. Aí se torna aquilo que ele fala, a página viva do livro que Jesus está escrevendo. Raros são aqueles que gravam o evangelho na própria existência. E aí Kardec ainda faz um outro alerta, que muitos fizeram do evangelho essas expressões proverbiais, que são tiradas do contexto, aí não tem estudo minucioso, nem abrangente, nada. Tira a primeira pedra. A gente nem sabe. A gente vira um jargão popular. Os últimos serão os primeiros. Não existe aquele cuidado com o evangelho. E aí Kardec, na introdução desta obra, ele vem dizer, então nós precisamos, o primeiro passo para a gente, né, na nossa iluminação, é a gente crer. Aí depois a gente tem a nossa fé, depois a gente se transforma. Então, para a gente entender a importância do evangelho na nossa vida, a gente tem que estudá-lo. E o ideal é estudá-lo de forma minuciosa e de forma constante, perseverante. Então, a razão de muitos não quererem estudar é porque está na dificuldade da linguagem, o misticismo. Aí muitos falam, não, vou ler por desencargo de consciência, vou, né, como se fosse assim, algo para eu não... Qual eu brinquei com vocês, para não ir para o umbral, para não ir para o inferno, mas passa despercebido os preceitos morais, porque não existe aquele estudo, aquele recolhimento, aquela dedução de consequências mesmo. E o melhor é estar em grupo, né? Porque aí um fala, o outro você... E esse grupo fraterno, onde você ouça o que o outro tem para falar, e você também possa falar e acrescentar. E aí Kardec, ele diz assim, mas isso aqui é bonito demais. Ele fala assim, isso aqui é um código de moral universal. Olha o que Kardec diz, é o código de moral universal sem distinção de culto. E nesses 2000 anos ficou todo mundo brigando, querendo pegar a Terra Santa, querendo trazer. Nossa, a história conta aí o quanto a gente, né, desviou do assunto essa quinta parte, que é a parte moral. Então tá todo mundo crendo em vão. Todo mundo crendo em vão. Aí ele fala, o essencial desse livro era colocá-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências. E aí ele fala, foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. E são espíritos aqui, Santo Agostinho, São Luís, Paulo Apóstolo, Hahnemann, Fenelon, Erasto, uma galerinha básica, né? Sim.
top, gente. Pensa. Então a gente tem que dar graças a Deus por essa infinita misericórdia de Deus, que permite que a gente ficou crendo em vão em várias religiões. Aí Jesus fala, não, eu vou enviar o Consolador prometido. Porque vocês vão desviar minhas palavras, né? Assim que Jesus fala na última ceia, vai ter que vir restabelecer tudo de novo. Nós vamos ter que organizar, mas esse Consolador ficará eternamente convosco. Então a gente tem a doutrina espírita, Kardec coloca, é a chave. Porque não está personificado em uma pessoa. Está ali, é o livro dos espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. São vários espíritos, podem se queimar livros, mas não se queimam ideias. Então é lindo isso, e olha a pleiade de espíritos que Kardec coloca humildemente lá. Ó, é um código moral universal. Kardec é bonzinho demais, ele fala, eu vou colocar ao alcance de todos, vou explicar essas passagens obscuras. Vou ser assistido por esses bons espíritos que são assim, espíritos top. E a gente pega e acha que reter o evangelho é pôr aqui, né? Satanael falava que era um desodorante, né? E vamos subir lá para o centro e retiver o evangelho aqui. Precisamos nós, espíritas, né? Mais ainda todos que estamos aqui gravando essa palestra, né? Aquele que acende uma luz, seu primeiro a se iluminar, é aquele que mais precisa de luz para a sua vida. Vamos crer, mas crer sem ser em vão. Vamos gravar o evangelho na própria existência. Então, eu gostei muito assim de reler isso do evangelho, né, essa introdução, esse código moral, né, a maioria se agarra nesses princípios místicos, né, e fica aí a sugestão também para que vocês leiam e releiam o Evangelho segundo o Espiritismo. É um ótimo livro para fazer evangelho no lar. Kardec explica por que ele colocou as máximas, né? Porque ele queria isso. Gente, Jesus falou de humildade, ele falou isso. Ele coloca todas as passagens que Jesus fala de humildade. Aí ele vem e coloca uma instrução dos espíritos elevados. Cada comunicação, assim, né? É difícil escolher uma mais bonita. Ele coloca 28 capítulos, então são máximas, né, de moral. Então, com ele lido, meditado, compreendido e a gente colocado em prática, lendo, né, página por dia, estudando no Evangelho no Lar, a gente vai conseguir despertar, e é isso que é a segunda parte de trabalhar nessa palestra, a iluminação de nós mesmos. Esse que é o objetivo, a iluminação de nós mesmos. E aí Kardec, ele pergunta no Livro dos Espíritos, a questão 192. Ele fala, é a pergunta do proceder impecável. Ele pergunta assim, será que por um proceder impecável nós podemos alcançar todos os patamares evolutivos e chegarmos a espírito puro? Porque ele viu que tinha uma escala espírita, ele trabalhou antes, né, nas questões número 100 ali, ele trabalha a escala espírita, trabalha o progresso dos espíritos, e aí ele pergunta assim, né, nossa, o proceder impecável, eu acho interessante, ele diz assim, eu vou ser muito bonzinho, vou ter um proceder impecável. E os espíritos dizem, não, o que vocês pensam que é virtude, que é conhecimento, está longe. Vocês ainda são crianças ainda no conhecimento. Mas já vai ajudar muito. Tudo de bom, toda semeadura no bem, toda página viva que a gente for, né? Essa página viva do livro de Jesus, que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra, tudo isso já vai fazer com que a gente avance. Só que ainda tem muita virtude, muito conhecimento, e aí que ele vai falar do progresso moral e intelectual, que a gente precisa progredir, e aí depois Emmanuel fala no Consolador, do muito conhecido, que são as duas asas, que a gente voa, né, com a asa da sabedoria e a asa da moral. Não adianta a gente saber muito, mas também não ter moral. Não praticar o bem, não ter essa bondade, mas não adianta também ter a asa da bondade e não ter o conhecimento. Então, se a gente não gosta de estudar agora nessa existência, vai ter que aprender uma hora, vai ter que ter o gosto pelo estudo, pela leitura, por filosofar, né, pelo conhecimento, porque a gente é co-criador. Então, a gente precisa ter esse conhecimento. Então, se não quisermos agora, uma hora a gente vai querer, vai ter que querer.
E o título da palestra é Na Aplicação dos Serviços do Mestre. Então, nós precisamos fazer a iluminação de nós mesmos. Não coloquem em meta, gente, espírito puro para essa existência, nem para as próximas. Não teremos esse proceder impecável, porque a gente vacila, a gente é espírito imperfeito, então a gente se cobra muito, se culpa, aí acha que é o pior ser porque errou. Nós vamos errar, arrepende, espia, repara e vai seguindo. Vamos seguindo a roda, vamos seguindo o fluxo. Mas nós temos que ter a nossa contribuição. Então, a iluminação de si mesmo, que é muito falado, né, nesse capítulo, eu lembrei desse livro, do Illuminati, do Divaldo com a Joana de Ângeles. E foi difícil escolher um capítulo aqui para pegar algumas partes, porque é tudo, a iluminação de nós mesmos, né? Para a gente, pelo menos, ter um proceder impecável no que comporta as disciplinas da Terra, né? Isso a gente consegue. O que comporta o material evolutivo da Terra, a gente pode tirar uma nota boa, mas aí a gente ainda vai ter muito, né? A ascensão espiritual nossa. E aí a Joana de Ângeles traz para a gente algumas reflexões sobre a nossa iluminação. No capítulo 16, que ela fala, cadê a tua contribuição? Porque senão a gente está crendo em vão, a gente só fica ali, né, ou assistindo palestra, ou fazendo alguma coisa no centro espírita, ou igual gesticulando nas missas, ou a gente fica, né, fugindo cada hora para uma religião, ou não busca nenhum tipo de religiosidade, não busca nenhum trabalho, uma vida ociosa, uma vida, né, inútil. Isso nos traz muita tristeza. Se estamos tristes, às vezes, muito da nossa depressão, da nossa tristeza, é a falta mesmo de serviço, falta de serviço no bem. E não é isso que a passagem está falando, o tema, na aplicação do serviço do mestre, o Emmanuel nos fala que Jesus tem um campo extenso, um lugar para todos. Ah, mas eu não sei falar. Mas vai saber outra coisa. Ah, mas eu não sei mexer com criança, vai saber com jovem, vai saber com idoso, vai ser bom na caridade, na sopa, no tricô, no bordado, alguma coisa. Porque ele diz, tem lugar para todos. Tem serviço diverso. E é assim, é na contribuição. Chico Xavier falava, a paz que eu não encontro é a paz que eu dou para as pessoas. Ele fala, não é mais ou menos assim? Mas ele falava que a paz que ele não encontrava para ele era a paz que ele fazia, enxugando as lágrimas das mães, psicografando. Aquilo ele conseguia acender a luz para muitos e isso automaticamente acendeu a luz para a vida dele. Porque ele também falava que ele não tinha paz, ele também tinha, né? Não era um espírito iluminado, um espírito que se iluminou, dando uma contribuição gigantesca para o espiritismo e para várias pessoas, tanto que ele é querido, né? Por espíritas, por ateus, por católicos, porque ele conseguiu unir. E isso é tão importante, né? Ainda mais nos tempos atuais que as pessoas dividem, ele conseguiu unir os corações, né? Unir os judeus, espíritas, né? Ateus e católicos. É muito lindo. E aí a Joana de Ângeles fala assim: se cada servidor do Evangelho se preocupasse em fazer bem a parte que lhe cabe, mais facilmente seria instalado o reino dos céus na terra sofrida. Estamos numa terra sofrida, por quê? Porque a gente fica olhando a grama do vizinho e não olha a nossa grama. E não cuida de fazer o nosso serviço. Então, se cada um de nós preocupasse com o meu serviço, o que eu posso fazer? Eu gosto muito de fazer palestra, adoro fazer estudo, adoro trabalhar com criança, não sou muito boa para fazer sopa e fazer bordado, né? Não vai ficar gostoso minha sopa. Então, também a gente não pode invadir um espaço que a gente não leva jeito. Mas se cada servidor do Evangelho se preocupasse em fazer bem a parte que lhe cabe, mais facilmente seria instalado o reino dos céus na terra sofrida. Então, a gente pode fazer. Todos temos, não vamos dizer que a gente não é capacitado, que não adianta, que eu não vou achar meu lugar aí no serviço de Jesus. E o serviço de Jesus não é na casa espírita. Uma das formas é na casa espírita, mas não é só lá. E ninguém, Kardec diz, ninguém tem a pretensão de dizer que o espiritismo assegura a nossa sorte futura. Só o bem assegura a nossa sorte futura, a nossa paz de consciência e o dever de estarmos contribuindo. Uma das formas é o voluntariado dentro do espiritismo, dentro das outras religiões e fora das religiões, né? Só que aí a Joana de Ângeles vem advertir para a gente. No serviço com Jesus permanece somente o amor e o bem que se possa viver. Não rejubile com aplausos,
mas também não desanime com pedradas. Porque isso é as coisas do mundo, não vincula, não espera aplauso e não se envaidece. Jesus, né, tá lá a entrada triunfal em Jerusalém. Terminou na cruz. Todo mundo aplaudiu, depois todo mundo preferiu Barrabás do que ele. Não desanime com as pedradas. E às vezes a gente fala, nossa, mas essas pessoas são complicadas, ou eu não vou conseguir fazer, eu não sou boa para isso, eu não vou conseguir dar conta de tudo, ou eu já comecei a fazer, já estão me pedindo mais. Trabalha com equilíbrio, Joana de Ângeles vem falar. Sem aflição. Certo que Jesus cabe a tarefa que você não pode realizar. Entrega para Jesus. Ele é muito, 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 muito melhor que a gente. Por que eu vou ficar sofrendo? Nossa, mas isso aqui, isso aqui, isso aqui. Gente, fala, Jesus, estou fazendo a minha parte, mas isso aqui está muito difícil. Vai ser com você. Você resolve para mim. Então entrega para Jesus. Joana de Anjos está falando isso. Ó. Certo de que Jesus cabe a tarefa que não pode se realizar. Aí, só que ela fala assim, mas você está capinando o teu jardim? Às vezes tem uma erva daninha custosa ali no trabalho, no movimento espírita, entrega para Jesus, mas você está capinando o seu jardim. Então ela fala assim, hoje é o dia de renovação e de construção da harmonia. Capina o teu jardim, arrancando as ervas más que crescem com facilidade. Nós vamos encontrar só espírito bom iluminado aqui na Terra para trabalhar junto com a gente, seja no trabalho material, no voluntariado, onde a gente estiver na família? Não. Nós também somos essas ervas, né, difíceis de lidar. Mas a gente tem que plantar o trigo bom, porque Jesus espera por nós. E Jesus vai dar a semeadura para esse trigo. E ele vai virar pão e vai alimentar. Mas eu tenho que capinar o meu jardim. Olha a Joana de Anjos, que bonitinha, né? Muito fofa ela, né? Vai capinando o teu jardim. Tem erva complicada? Tá difícil? Uai, chama o superior, não é? A gente, no nosso trabalho, na hora que tá difícil, a gente não chama o chefe. O chefe é ele, gente. E esse chefe, gente, é tão bacana que ele criou a Terra. Então, para a gente encerrar, como ele está falando aqui, que a gente tem que gravar, escrever essa página viva, estou lembrando das cartas vivas do Evangelho, da doutora Augusto Silva, no envelope da carne, né? Ai, muito bonito. A gente tem que gravar o Evangelho na própria existência com o material evolutivo da Terra. Jesus ainda fez o quê? Construiu esse orbe para nós, acolheu, né? Os exilados de capela, acolheu os que estão aqui, trouxe essas maravilhas, né? A gente vê esse planeta Terra maravilhoso. Vejam esse mundo visto de cima, né? Tem um programa que eu gosto muito, que você vê de cima e tente enxergar com os outros olhos do que ficar olhando, né? Querendo ver as coisas ruins e veja as coisas boas e lindas que esse planeta encontra. E se não está tão bom, cadê a minha contribuição para tornar esse planeta melhor? Porque se eu ficar só condenando, criticando o aquecimento global, e o mundo está despencando, cadê a minha contribuição pessoal em reduzir, reutilizar, reciclar, reaproveitar? Né? E aí, para a gente encerrar, né, se nós temos que estar nesses trilhos da vida, se o material evolutivo está na Terra, é a Terra que a gente tem que abençoar, amar e cuidar. Aí o capítulo 8 e 9, eu trouxe só algumas partes assim que Emmanuel fala, é muito bonito. Ele diz que nós estamos fazendo a nossa viagem evolutiva aqui, são grandes vagões de categorias diversas, com as reencarnações a gente vai alterando as experiências, então vamos trabalhar bem em cada vagão, porque uma hora você pode estar indo para aquele vagão lá atrás ou para aquele vagão lá da frente, né? Então uma hora você vai estar com poder, com autoridade, vai estar na pobreza ou vai estar em outros tipos de trabalho, e a gente precisa muito facilitar e ajudar esses vagões, porque a gente vai alterar as experiências. A Terra é uma escola multimilenária, o tempo vai nos cobrar a ociosidade, então por isso que casa direitinho com o que a Joana fala, vamos capinar o nosso jardim, hoje, Jesus espera por ti, a ociosidade nossa será cobrado caro. Tem alunos que só ficam questionando, o Emmanuel fala, é a preguiça intelectual, aí volta no fica disso, fica preocupando, é milagre, é predição, é dogma, gente... Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Aí a pessoa fica, não, mas o que é pecado? Pecado é isso? Pecado é aquilo? Pecado é assim? Pecado é assado? E esquece de ver que você não pode julgar, que a mensagem que o Cristo está falando é não julgue, não condene. Mas aí não. Aí vira o dogma do pecado. Estou dando um exemplo, não sei nem se
se faz sentido o dogma do pecado. Mas aí vira, aí o outro acha que isso é pecado, ele vai para outra religião, porque na religião dele o pecado é A. Aí o outro vai para outra religião, porque é o pecado B. E ficam ali crendo em vão, e ninguém meditou, sentiu, viveu e compreendeu que não podemos julgar. É isso que Jesus está falando. Cuida do teu jardim, não julga se o outro está capinando ou não. Mas você tá. Então, isso que a gente tem que, né? Porque vai ser cobrado em nós a nossa estadia aqui na Terra. Né? Na hora que a gente fizer o check-out, vai cobrar lá. Se a gente abusou muito lá, né? É igual para o hotel lá e comer tudo que tem lá na geladeira. Depois a conta vem alta. Aí, tô matando, apanhando de rir com meus exemplos. Não passamos de crianças no conhecimento superior, gente. Nós estamos aqui na Terra como crianças ainda. Por isso que aquele proceder impecável de Kardec quis colocar até bonitinho, né? Vamos ter um proceder impecável. E o proceder impecável falou, vocês são de crianças. Mas a Terra é abençoada. Que direito que nós temos aqui na Terra? De trabalhar e servir, obedecendo às disciplinas edificantes que a sabedoria perfeita nos oferece, através das variadas circunstâncias em que a nossa vida se movimenta. Então, a gente trabalha, serve, entende a disciplina que nós somos matriculados. Essa disciplina é pela sabedoria perfeita que nos ofereceu. A gente teve um estudo antes, não, essa disciplina vai ser bom para você. E a gente vai se movimentando nisso. Então, nós estamos aqui num grande educandário. E a reencarnação é um prêmio pelo ensejo de aprendizagem. Então, não vamos crer em vão nesses trilhos da vida e deixar esse material evolutivo da Terra passar despercebido pela nossa ociosidade, pela preguiça intelectual, pelo sectarismo, pelos detalhezinhos do Cristo, do Espiritismo, e a gente fica ali e creu em vão. Há tarefas múltiplas e urgentes para que todos aprendam que a vida é movimento, progresso e ascensão. A Terra, ele coloca assim, eu coloquei até um coraçãozinho, porque assim, é tão bonitinho como Kardec, como o Emmanuel fala da Terra, né? Com muito amor, ele fala assim, é nossa casa, é nossa oficina, é o nosso campo de ação. Ela espera por nós, a fim de que a convertamos no glorioso paraíso. Então, que a gente abençoe essa oportunidade, esse prêmio, todos nós aí ganhamos na loteria da vida de estarmos reencarnados na Terra. E que oportunidades grandiosas de aprendizagem, de estender a fraternidade em momentos de pandemia, em momentos que as pessoas estão passando por tantas dificuldades, e a gente conseguir estender o nosso afeto, a nossa vibração, seja em radiações à distância, em prece, seja na doação, seja na escuta, nesses momentos que passamos por tanto isolamento, em que temos que estar aí separados por telas, mas que estejamos unidos na vibração de Jesus, de Dr. Augusto Silva e Deus, que nos ampara, nos aguarda, e que possamos fazer, então, que a Terra se reerga e seja esse glorioso paraíso, em especial nesses momentos pós-pandemia. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos ilumine, mas que procuremos nos iluminar nesse canteiro de nossa vida, com a enxada do amor, do esforço e da perseverança. Muita paz a todos.